E aí, beleza? Em 2035, a tripulação da Hermes chega a Marte para uma expedição de 31 dias solares. No 18º dia, eles exploram a Cidalia Planitia e o botânico Mark coleta amostras para análise química. Nesse momento, a operadora do sistema, Beth, recebe um alerta de tempestade de areia do computador e avisa a equipe para voltar ao habitat da superfície chamado de Heb. Enquanto observam as nuvens se aproximando, Mark e o químico Alex sugerem esperar, mas a comandante Melissa prevê que será uma tempestade muito destrutiva e ordena a evacuação. Assim que todos colocam os trajes, eles abrem a porta do Heb e imediatamente são atingidos pela tempestade. Eles se esforçam para seguir em frente e Mark fica por último para fechar a porta. A tempestade pode derrubar o veículo de ascensão de Marte, o módulo de subida a qualquer momento, então precisam se apressar, embora Mark ache que podem ancorá-lo usando cabos e o rover. De repente, a antena parabólica é arrancada e todos se abaixam para desviar, mas Mark não é rápido o suficiente e é atingido. Mark é lançado na escuridão e o computador detecta um vazamento no traje. Eles não conseguem encontrá-lo no scanner nem detectar seus sinais vitais. Melissa manda o restante da equipe para o módulo de subida, enquanto ela permanece procurando mais um pouco. O cirurgião Chris aponta que, com o vazamento no traje, Mark já deve estar morto, além de que a tempestade está começando a desestabilizar o módulo de subida. Melissa não tem escolha senão se juntar à equipe e autorizar a decolagem. O módulo de subida parte de Marte enquanto a tripulação lamenta o amigo perdido. Enquanto isso, o administrador da NASA, Ted, aparece em uma coletiva de imprensa para anunciar que a equipe de Marte está voltando sem um dos astronautas. Porém, em Marte, a tempestade finalmente acaba e Mark acorda quando seu traje alerta que o nível de oxigênio está crítico. Um pedaço de metal preso à antena por um fio perfurou o traje, mas também manteve o buraco coberto, o que explica sua sobrevivência. Após cortar o fio, Mark corre de volta ao Heb e remove dolorosamente a haste metálica, mas ainda resta um pedaço dentro dele. Ele usa pinças para remover e fechar o ferimento. Em seguida, ele acessa o computador e começa um diário em vídeo para registrar o que aconteceu caso não sobreviva. Como a antena quebrou, ele não tem como se comunicar com a NASA e a próxima missão tripulada só chegará a Marte em 4 anos, mas ele não acha que conseguirá sobreviver até lá. Enquanto outra tempestade se forma lá fora, Mark passa a maior parte do dia descansando, mas eventualmente fica entediado. Ele começa a limpar o Heb e guardar os pertences dos amigos em caixas com etiquetas. Ao ver todas as fotos deles, decide que não vai morrer ali. Pela manhã, ele organiza toda a comida, inclusive o que foi guardado para o dia de ação de graças, que inclui algumas batatas, e lhe dá uma ideia. Usando seu treinamento como botânico, Mark começa a trabalhar na criação de uma estufa dentro do Heb, usando o solo marciano e os dejetos do banheiro da tripulação como adubo. Ele planta todas as batatas, mas elas precisarão de muita água para crescer. Felizmente, ele tem as ferramentas e peças para criar um dispositivo que transforma combustível de foguete em água. Na primeira tentativa, a máquina pega fogo, então Mark precisa corrigir os cálculos antes de tentar novamente, agora usando equipamentos de proteção. Desta vez funciona bem e ele consegue água para si mesmo e para a plantação. Com o passar dos dias, Mark continua trabalhando duro e grava tudo em diários em vídeo. Ele cuida do jardim e faz manutenção nos painéis solares do lado de fora. 54 dias depois, ele fica encantado ao descobrir que as plantas estão realmente crescendo. Na Terra, o diretor de missões para Marte, Vincent, diz a Ted que deveriam organizar uma nova missão. Vincent argumenta que não deveriam esperar 4 anos, já que a última missão não foi completada. Ted discorda, dizendo que se enviarem uma nave agora, o corpo de Mark será exibido e o público não gostará. No entanto, Vincent aponta que podem usar isso a seu favor, se apresentarem a missão como uma forma de recuperar o corpo para a família. Minutos depois, no Centro Espacial do Texas, uma operadora recebe uma mensagem de Vincent pedindo que ela pesquise coordenadas específicas em Marte. Usando o satélite, ela verifica a área e fica chocada ao ver mudanças no Heb. Após uma chamada de emergência, Ted, Vincent e a diretora de mídia, Annie, correm para o Centro Espacial para verificar com os próprios olhos. Eles concluem que Mark está vivo e começam a discutir como proceder, já que o público pode reagir
mal ao saber que deixaram um astronauta para trás e a tripulação provavelmente sentirá culpa. Ted acha que Mark não sobreviverá sem comida, e Vincent se preocupa com o estado psicológico de Mark, que provavelmente pensa ter sido abandonado. No dia seguinte, Ted aparece em outra coletiva de imprensa para anunciar que Mark está vivo. Ele informa que não pode responder a perguntas, pois ainda carece de mais informações. A tripulação ainda não sabe de nada. Após 70 dias, Mark conclui que precisa começar a pensar a longo prazo. A equipe, que chegará em 4 anos, pousará a 3.200 quilômetros de distância do Hebe. Então, ele precisa encontrar um jeito de chegar até lá. O primeiro problema é que o único rover funcional alcança no máximo 35 quilômetros antes de precisar recarregar. O segundo problema é que a viagem duraria 50 dias, o que significa viver dentro do rover com suporte de vida mínimo. Aproveitando peças do rover destruído pela tempestade, Mark consegue dobrar a autonomia da bateria do rover funcional. Ele faz um teste no meio da noite e percebe o quão frio fica, mas ligar o aquecedor consumiria muita bateria. Quando volta ao Hebe, conclui que precisa desenterrar o gerador termoelétrico de radioisótopos, uma tarefa perigosa por conter plutônio. Trabalhando com cuidado, ele consegue recuperar o gerador sem acidentes e o conecta ao rover. Na Terra, Vincent aparece em uma coletiva de imprensa para explicar as atividades de Mark desde que as imagens do satélite se tornaram públicas. Ele afirma que Mark provavelmente quer chegar ao local de pouso, mas se a NASA pudesse se comunicar com ele, diria para esperar até ser resgatado. Depois disso, Ted o repreende por ter dito isso diante das câmeras, já que ainda não sabem se será possível resgatar Mark. Ted também deseja enviar uma sonda de suprimentos a Marte, mas a equipe informa que construir e lançar essa sonda levaria 9 meses. Ted ordena que todos façam horas extras para concluir em 3. O diretor de voo, Mitch, insiste que devem contar isso à tripulação da missão, mas Ted se recusa até ter certeza de que Mark pode ser salvo. Já se passaram 79 dias e Mark finalmente colhe batatas de seu jardim. Ele replanta as menores e guarda as maiores para seu estoque de comida. Em seguida, observa o mapa, tentando encontrar uma solução para o problema de comunicação. E finalmente tem uma ideia. Ele sobe no rover e dirige por um tempo em uma direção que a princípio confunde Vincent, mas ele logo se anima ao perceber, através do mapa, para onde Mark está indo. Momentos depois, Mark cava na areia para retirar a sonda Pathfinder, que ficou inativa em 1997. Ele a coloca no rover e a leva de volta ao Hebe para começar a repará-la. Ao mesmo tempo, Vincent corre para se reunir com a equipe de engenharia e traz a réplica do Pathfinder para que possam programar uma conexão. Eventualmente, ambos os Pathfinders estabelecem contato e a equipe da Terra recebe imagens de Marte. Mark corre para erguer um cartaz perguntando se conseguem vê-lo, além de mais 2 com as palavras sim e não. A equipe move a câmera para apontar para sim e Mark comemora. Agora ele precisa encontrar uma forma de manter conversas científicas complexas usando apenas a câmera e cartazes. Ele pega o computador de Beth e encontra uma tabela com unidades alfanuméricas que ele organiza ao redor do Pathfinder, também usando cartazes. Os engenheiros da NASA rapidamente entendem o que ele está fazendo e repetem o processo no laboratório. Quando tudo está pronto, ambos os lados começam a trocar mensagens. Mark conta como sobreviveu e faz questão de dizer que não foi culpa da tripulação. A NASA então começa a enviar instruções para que ele modifique o rover, alterando a frequência de transmissão, de modo que ele possa se comunicar com o Pathfinder. Mark segue as instruções à risca e logo recebe uma mensagem de Vincent dizendo que o estão observando e que o mundo inteiro está torcendo por ele. Vincent promete que estão elaborando planos de resgate e que enviarão uma missão com suprimentos para alimentá-lo. Quando Mark pergunta sobre sua tripulação, Vincent precisa explicar que ainda não contaram a eles que ele está vivo, pois precisam que se concentrem no voo de retorno. Mark não gosta da resposta e começa a mandar muitos palavrões, atrapalhando a transmissão mundial. Ted precisa falar com os superiores e convencê-los de que Mark agiu assim por causa do estresse. Mitch, por sua vez, o convence a agir pelas costas de Vincent e avisar a tripulação. Já se passaram 4 meses desde que deixaram Marte e a equipe se surpreende ao encontrar uma mensagem em vídeo para todos. Os astronautas se reúnem em volta da Terra
tela e assistem ao vídeo de Mitch revelando a grande notícia. Como previsto, todos se sentem culpados por terem deixado Mark para trás. No dia 128, Mark relata em seu diário como a NASA continua pedindo atualizações sobre os mínimos detalhes e agora querem até controlar seu cultivo, como se ele não soubesse o que estava fazendo. Ele também recebeu vários e-mails, incluindo um do presidente e outro de sua universidade. Disseram que ao cultivar algo em um local, você oficialmente o coloniza. Então Mark anuncia que colonizou Marte. Durante a próxima transmissão, a NASA pede para Mark posar para uma foto e Annie fica irritada porque ele tenta fazer graça em vez de parecer formal para a imprensa. Ted diz para postar assim mesmo, junto com o anúncio de que enviarão suprimentos em aproximadamente 9 meses. A comida deve durar até lá, mas Ted teme que algo possa dar errado. Certa noite, Mark termina uma manutenção do lado de fora e volta para o hab. No entanto, há uma falha de pressão que provoca um buraco na parede. De repente, ocorre uma pequena explosão e a câmara de ar é arremessada, rolando por um tempo até colidir. Mark sobrevive ao incidente, mas há uma rachadura em seu traje e ele está perdendo oxigênio. Ele usa fita adesiva para cobrir as fendas e consegue selar o traje a tempo. Em seguida, ele volta ao hab e fica devastado ao ver que a explosão queimou todas as suas plantas. Após pegar alguns suprimentos, ele vai passar a noite no rover, onde grita de frustração antes de enviar uma mensagem à Terra. Na NASA, Vincent informa aos outros que os suprimentos restantes dão a Mark cerca de 200 dias. Ted imediatamente dá ordens para que todos acelerem o trabalho na sonda de suprimentos. Para distraí-lo, a NASA conecta o sinal de Mark à nave Hermes e agora eles também podem trocar mensagens. No dia seguinte, Mark limpa o jardim e sela o buraco causado pela explosão. Naquela noite, ele tenta racionar as batatas restantes, mas ouvir mais uma tempestade do lado de fora só aumenta seu estresse. Na Terra, o astrodinamicista Rich discute o tempo de viagem da sonda com um colega. Ele faz uma piada sobre a posição ruim entre a Terra e Marte e isso acaba inspirando uma ideia. Enquanto isso, Ted continua tentando encontrar pontos no protocolo onde podem ganhar tempo para acelerar tudo. No dia 154, Mark reduz suas refeições ao mínimo e começa a misturá-las com medicamentos. 4 semanas depois, a sonda finalmente está pronta e todos na NASA se reúnem para assistir ao lançamento. A princípio, tudo parece correr bem, mas logo descobrem uma grande precessão e em apenas alguns minutos a sonda explode. O clima no ambiente muda imediatamente e Vincent recebe a difícil missão de avisar Mark quando ele pede uma atualização. No dia 186, Mark envia uma mensagem para Melissa pedindo que ela visite seus pais quando voltar à Terra e conte tudo sobre o tempo que passaram em Marte. Ele quer que saibam que os ama e que morreu fazendo algo maior do que ele mesmo, do qual sente orgulho. Enquanto isso, a Administração Espacial Nacional da China assiste a uma entrevista com Ted, na qual ele explica que a sonda falhou porque reduziram o tempo das inspeções. A China possui um propulsor mais avançado que poderia ajudar a NASA a fazer um lançamento mais rápido, mas essa sempre foi uma informação confidencial. Se eles ajudarem, precisarão manter tudo em segredo e ninguém no mundo pode saber. Em pouco tempo, Ted recebe uma ligação dos chineses e concorda com o acordo de confidencialidade. Enquanto os engenheiros da NASA tentam construir outra sonda em 28 dias, Rich finaliza seus cálculos. Ele viaja para ver Vincent e conta que tem um plano melhor. Vincent organiza uma reunião e Rich faz uma demonstração visual de seu plano usando um grampeador, Annie e Ted. Em vez de enviar a sonda diretamente para Marte, eles podem usar o propulsor chinês para fazê-la interceptar a nave Hermes. A tripulação pode recolher os suprimentos e dar a volta na Terra em um efeito estilingue, que manterá a velocidade e os enviará rapidamente de volta a Marte para resgatar Mark, que terá de encontrá-los no módulo de subida. No entanto, isso adicionaria 500 dias à missão da tripulação. Mitch acredita que Melissa e os outros deveriam poder decidir se querem fazer isso ou não, mas Ted não quer arriscar perder uma equipe inteira e anuncia que manterão o plano original, em vez do de Rich. Na Hermes, Beth descobre uma mensagem criptografada e a decodifica, descobrindo o plano de Rich. A tripulação se reúne para discutir o que devem fazer e Melissa lembra
lembra todos das consequências. Não verão suas famílias por mais um ano e, como isso seria considerado motim, enfrentarão corte marcial. Sem contar que o efeito estilingue pode dar errado e matá-los. Mesmo assim, a tripulação não hesita em votar a favor de realizar o plano. Na NASA, recebem uma mensagem de Beth com uma piada sobre Rich antes de notarem que a Hermes está fora de rota. Ted não tem escolha a não ser enviar Annie para falar com a imprensa e explicar o novo plano. Ele também desconfia de que Mitch tenha enviado a informação a Hermes secretamente e diz que, após o fim da missão, ele terá de se demitir. No dia 219, Mark começa a modificar o rover, já que precisará carregar muitos itens para sobreviver durante a viagem até a cratera, onde está localizado o outro módulo de subida. A NASA realiza os mesmos testes em seus laboratórios e envia a ele informações atualizadas para ajudá-lo. Cientistas chineses vão até os escritórios da NASA para trabalhar no propulsor, embora enfrentem vários problemas de comunicação devido à linguagem e cultura. A tripulação da Hermes liga para suas famílias para informar que terão de esperar mais 500 dias para se reencontrarem. E eventualmente o rover fica pronto e Mark faz um teste para confirmar que tudo está funcionando corretamente. O novo propulsor também é testado com sucesso e a sonda é lançada sem problemas. A Hermes a encontra perto da Terra e a tripulação a conecta à nave. 7 meses depois, Mark finalmente se prepara para partir. Ele grava seu último diário em vídeo e desliga todos os sistemas do Hab. Em seguida, marca o dia 461 na parede e assina antes de entrar no rover. Há uma longa jornada pela frente e ele precisará parar regularmente para recarregar o rover. Para isso, usará os painéis solares que retirou do Hab. Ele aproveita esses momentos para admirar a paisagem e lembrar a si mesmo de que é a primeira pessoa a visitar a maioria desses lugares. Durante o tempo de recarga, também tira cochilos. No dia 517, Mitch e os engenheiros descobrem um problema. A Hermes não pode entrar na órbita de Marte, pois isso a deixaria sem combustível suficiente para voltar à Terra. O módulo de subida só alcança a órbita baixa, então Mark precisará ir rápido o bastante para escapar da gravidade. Para que isso seja possível, terão de tornar o módulo de subida 5.000 quilos mais leve. Mitch acredita que podem remover coisas como assentos, painéis de controle e até parte do sistema de sobrevivência. Mark teria de usar seu traje para respirar e a tripulação da Hermes pilotaria o módulo de subida remotamente, sem comunicações de reserva. Para piorar, seria necessário remover a escotilha frontal e as janelas, cobrindo o topo do módulo com uma lona. Há muitos fatores de risco que tornam essa missão altamente suscetível ao fracasso, mas não há outra opção. Quando enviam o plano a Mark, ele responde com um palavrão. No dia 538, Mark finalmente chega à cratera e grava mais um diário reclamando da loucura do plano. No entanto, ele também admite que gosta da ideia de se tornar o homem mais rápido da história das viagens espaciais. Então começa a realizar todas as modificações, removendo todas as partes do módulo de subida até restarem apenas os itens essenciais, garantindo que o topo esteja coberto com lona. No dia 560, Melissa revisa o plano de resgate de Mark, designando a cada membro da tripulação uma função para garantir que tudo ocorra bem. Se algo der errado, eles estão dispostos a saltar da Hermes para resgatar o amigo. No dia seguinte, Mark come o último dos seus suprimentos e deixa um bilhete para o astronauta que encontrar o rover no futuro, pedindo que cuide bem dele, pois salvou sua vida. Na Terra, pessoas se reúnem em frente ao prédio da NASA e nas ruas de grandes cidades ao redor do mundo para assistir à missão de resgate. Depois de raspar a barba e cortar o cabelo, Mark veste o traje e finalmente entra no módulo de subida. Agora que a Hermes está suficientemente próxima, eles conseguem se comunicar com Mark pelos sistemas de rádio, em vez de enviar mensagens de texto, e ele chora ao agradecer aos amigos por terem voltado por ele. Melissa faz a contagem regressiva e o módulo de subida decola sem nenhuma dificuldade. No entanto, após apenas alguns minutos de voo, a lona é arrancada e a mudança
mudança de pressão na cabine deixa Mark tonto até que ele desmaia. A Hermes desliga remotamente o propulsor e descobre que o módulo de subida está sem combustível, o que o deixa mais distante da nave principal do que o planejado. A tripulação pode corrigir isso usando parte do combustível reserva, mas isso tornaria a velocidade rápida demais para a interceptação. Nesse momento, Mark acorda e diz que está bem, se não contarem as costelas quebradas. Quando ouve sobre o problema, ele propõe um novo plano. Poderia perfurar seu traje e usar o ar escapando como propulsor para voar até a Hermes. É um plano ruim, mas inspira Melissa com uma ideia semelhante. Eles poderiam explodir uma câmara de ar e o ar escapando daria o impulso necessário. É muito arriscado, mas estão sem opções, então Melissa chama Alex e pede que comece a montar uma bomba. Usando os suprimentos da nave, incluindo açúcar comum, Alex faz uma bomba mais forte que dinamite. Chris instala a bomba na câmara de ar antes de se afastar flutuando. Na cabine, os cálculos revelam que ainda haverá uma pequena diferença na distância. Então Melissa anuncia que irá sair e corre para vestir o traje. Quando a bomba finalmente explode, a câmara de ar é destruída e cria o efeito desejado. Quando a Hermes está o mais próxima possível do módulo de subida, Chris conecta Melissa para que ela possa fazer uma caminhada espacial e resgatar Mark. Infelizmente, a corda não é longa o suficiente. Então Mark tem que executar sua própria ideia. Ele perfura o traje e o ar começa a empurrá-lo imediatamente. Ele luta para assumir o controle, mas eventualmente consegue sair voando do módulo de subida. Com sua tripulação fazendo os cálculos, Melissa ajusta a rota e estica o braço para agarrar Mark quando ele passa por perto. Mas ele está rápido demais e suas mãos apenas se encostam. Felizmente, Mark consegue segurar a corda e Melissa começa a puxá-lo até que finalmente conseguem se reunir. A tripulação os puxa para dentro antes de informar a Terra que a missão foi bem sucedida e o mundo inteiro comemora. Depois que Mark se recupera dessa experiência e volta a estar saudável, ele se torna instrutor de sobrevivência para candidatos a astronauta. 3 anos depois, uma nova missão para Marte é lançada com sucesso. Terminando assim The Martian, filme de ficção científica e drama de 2015. E eu espero você no próximo vídeo.